Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Ministério Palavra do Senhor, um canal de mensagens bíblicas com contexto teológico e aplicação prática no dia a dia. Hoje, primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5. Agora, lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, os que lideram no Senhor e os aconselham. Tenham na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos a vocês, irmãos, que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre e orem continuamente. Deem ação de graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito. Não trateis com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem de toda forma do mal. O que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito da alma e o corpo de vocês sejam preservados e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que chama é fiel e fará isso. Meus irmãos, essa epístola, e aqui vai traçar uma diferença, carta, ela é de pessoa para pessoa. Epístola é de uma pessoa escrevendo, como no caso de Paulo, para uma comunidade. Meus irmãos, essa epístola de Paulo, ela, do capítulo 1 ao capítulo 3, ela está ensinando a igreja a exortação, está ensinando a igreja a adoração e a louvor, a ação de graças. E entre outras coisas, essa epístola de Paulo, ela é também tratada de forma escatológica. Porque o que trata as cartas aos Tessalonicenses? Perseverança e esperança trata da segunda vinda do Cristo. É disso que trata. Mas nesse capítulo 5 aqui, meus irmãos, a gente vai ver algumas coisas muito interessantes e servem para o nosso dia a dia ainda hoje. Como, por exemplo, ele exorta os irmãos, ou nós, a igreja, que auxiliar os fracos, confortar os desanimados. E não a gente chegar lá com duas pedras, você não se converteu, como aquela parábola, né, dos trabalhadores da última hora, que o pessoal que chegou primeiro recebeu a mesma coisa que quem chegou por último. Isso não cabe a gente julgar. Cabe a Deus. O importante é a salvação. Então, para a gente auxiliar os fracos, ser paciente com todos, ter cuidado com todos, meus irmãos. E outra coisa, a perseverança vem claramente aqui quando ele fala: alegrem-se sempre. É lógico que você fica abatido, com tristeza, quando você passa por algumas situações, né? E a gente sempre passa por muitas situações. A gente sempre tem que derrubar alguns muros e reconstruir novos muros, mas é reconstruir na presença do Senhor. Mas, sobretudo, orem continuamente. Temos orado o suficiente? Nós, cristãos, a gente ora pouco. Se a gente for olhar os judeus israelitas ou os muçulmanos, eles oram muito. Oram muito. A gente ora pouco. A gente ora lá quando está precisando de alguma coisa, mas não faz do hábito de orar uma necessidade. Então, irmãos, a gente ora por várias coisas, para pedir, para consolo. E a gente ora, quando ora fervorosamente, a gente sente Jesus do lado da gente. E a gente sente uma alegria. A gente sente uma alegria no Espírito. Isso é muito interessante, isso é muito bom, porque nos traz alegria e nos traz conforto. E também a oração é uma forma de relacionamento, né? Mas não é uma forma de pedido, de memorando de pedido, mas também é uma forma de expressar saudade do Pai, conversar com o Pai. Eu, domingo, vou até relatar aqui, eu estava assistindo culto na minha congregação, onde eu congrego,
e estava imerso na palavra e no louvor, porque eu acho que o louvor é fundamental. O louvor é fundamental. E eu fiquei muito imerso na palavra e ouvindo o louvor ali, e eu sentia a presença de Jesus do meu lado. No momento que eu estava orando ali, estava precisando, e fui prontamente confortado e saí de lá alegre. Porque, meus irmãos, sem a oração, a gente dificilmente vence alguma coisa. E se vence alguma coisa, vence perdendo, que vence no lado errado. Entendeu? E alegrar sempre, oração, dar graça em todas as circunstâncias, porque a vontade de Deus, a gente não tem a história na mão. Quem tem a história na mão da nossa vida é o próprio Deus. Mas a gente se relaciona com Ele pedindo em nome do Filho dele, nosso amado Jesus, meus irmãos. A gente precisa entender isso, que oração é fundamental. A fé, ela é expressa também através da oração. Mas a fé, ela não é um músculo, vamos dizer assim, que precisa de suplemento alimentar. Quem te dá a fé é Cristo Jesus, a partir da nossa aceitação e quando entramos no processo de santificação. A fé não precisa de suplemento alimentar, mas a gente precisa estar sempre orando, porque é uma forma de não apagar o Espírito, a ação do Espírito Santo de Deus em nós que somos já moradas do Espírito Santo de Deus. Porque se isso acontece, o nosso espírito pessoal também diminui. Só existe uma forma do nosso espírito pessoal ficar alegre, com a presença do Espírito Santo em nós. Só existe uma forma do nosso espírito pessoal ficar forte, nós ficarmos fortes, na fé em Cristo Jesus e na presença forte do Espírito Santo de Deus em nós. Então, meus irmãos, orar sempre, sempre orar. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós e nós verdadeiramente prestemos todo o tempo, em todo o tempo, adoração e graças permanentes a Cristo Jesus. Deus nos abençoe.